Olá, bem-vinda a mais um podcast da Seeds of Flow. Finalmente estou aqui para trazer a segunda parte do episódio sobre a viagem ao Dubai. É verdade, demorei algum tempo, portanto 2 meses depois de ter chegado do Dubai, aliás um pouco mais do que 2 meses, e mais de um mês de ter publicado a conversa com a querida Inês Sotelino sobre a primeira semana desta viagem incrível que ainda ando aqui a integrar, acho que ainda vou integrando cada vez mais coisas. Estou aqui para falar finalmente desta segunda parte e da minha perspectiva de toda esta viagem. E que viagem! Foi mesmo uma viagem incrível. Uma viagem interna, principalmente, sim, porque eu achei que ia ao Dubai e ia viver uma expansão enorme para fora, mas a expansão maior que eu senti foi mesmo interna. E eu pensava que ia estar muito para fora, também a nível energético, e eu senti-me sempre muito introspectiva e a fazer constantemente integração de tudo aquilo que eu estava a viver em cada momento. Então esta primeira semana foi incrível. Eu, se tiver que definir numa frase ou numa palavra, o que seja, Dubai ainda é completamente impossível para mim. Mas é completamente o oposto daquilo que é o expectável desse país, não é? Do Dubai, tal como já tinha falado na primeira parte com a Inês, porque transcende completamente essa primeira ideia. É completamente diferente. Então, para a primeira semana, eu consigo me orientar melhor assim desta forma, para a primeira semana, com um grupo de mulheres incríveis a quem eu estou profundamente grata por o que cada uma delas trouxe para essa primeira semana, pelas mensagens que trouxe. Então eu fui com muitas questões internas que queria sair e poder silenciar fora do meu contexto para poder ouvir melhor o que era para fazer. Então, com essa primeira semana, a grande palavra que me surge, ou que me surgiu durante essa semana, foi tolerância. E essa palavra é tão abrangente, porque não é só tolerância com o outro, e o Dubai também é uma grande palavra para definir o Dubai, tolerância. Foi a palavra que eu trouxe comigo para tolerância para comigo, tolerância para com o outro, tolerância para com situações. Então, tolerância foi uma palavra muito forte e que eu trouxe comigo. Nós, muitas vezes, em muitas situações, eu, incluída, só olhamos uma única perspectiva. E às vezes é preciso parar e criar esta abertura para conseguirmos ver os vários lados, os vários panoramas, as várias experiências e chegarmos depois a um ponto. Ou então não chegar a ponto nenhum, mas ter esta capacidade de podermos olhar as várias perspectivas de um assunto para depois termos a nossa ideia. E há muita falta de tolerância sobre as várias perspectivas. Às vezes é tudo muito estanque. Não é só, é isto e pronto. Tá, assunto arrumado. E não é bem assim. Eu funciono muito pelo sentir se aquilo que o meu corpo me está
a dizer é um sim ou se aquilo que o meu corpo me está a dizer é um não, por este sentir. Mas, ainda que eu sinta sim ou não, hoje eu sei que eu preciso de parar e olhar com esta tolerância para as várias perspectivas e então voltar a sentir. Não ser só um impulso. Às vezes o impulso é rápido e é ok, mas para certas coisas eu acho que nós precisamos de olhar para as várias perspectivas, porque muitas das vezes esta falta de tolerância é não querermos também olhar para alguma coisa que seja realmente importante, ou que seja difícil de olhar, ou que seja mais difícil de lidar. Então, nesta primeira semana foi a palavra muito forte e que ficou muito integrada em mim, foi tolerância. Mas houve um dia entre a primeira semana e a segunda semana em que eu fiquei sozinha, não completamente sozinha, ainda tive um dia de integração da primeira semana com a querida Inês Sotelino, e nessa semana, aliás, nesse dia, ela levou-me a uma aula de yoga e ir ao tapete para mim também é muito escutar-me e perceber como é que eu estou, como é que eu me estou a sentir. E durante essa viagem eu escrevi imenso, essa primeira semana escrevi imenso e havia várias coisas que vinham ao de cima, conforme aquilo que nós estávamos a viver. Acho que depois posso falar em algumas delas, mas não me parecem importantes para agora, porque há muitas palavras que surgem de comparação, de julgamento e muitas das vezes auto-julgamento, mas ao mesmo tempo de podermos... Eu senti-me muito neste lugar de sair para fora e conseguir observar-me, a mim, dentro daquele grupo de fora. E isso foi super importante. Mas quando eu tive este dia de integração e fui ao tapete e tive uma aula guiada por um professor de lá, no final daquela aula eu tinha uma mensagem muito, muito forte. E era algo que já ia comigo daqui, que era: ocupa o teu lugar. E este ocupar o teu lugar pode ter várias nuances e pode ser sobre os vários aspectos da tua vida. Ocupar um lugar, ocupar o teu lugar porque ou estás a viver a vida dos outros, distraída com a vida dos outros em vez de estares a viver a tua, ou porque estás realmente a assumir um papel na tua dinâmica familiar, por exemplo, que não é o teu. Eu estava, nesse momento, sinto que estava a viver isso, então eu estava a ocupar um lugar que não era o meu. E também, pois se eu for olhar também para a minha parte profissional, neste caso eu estava a ouvir algo a chamar-me internamente e a não querer olhar, a não querer ouvir, de isto não é para mim, eu não sou suficiente para isto, eu preciso ainda de mais alguma coisa para isto. Então, muitas conversas que surgem na minha cabeça, não sei se convosco é igual, mas na minha cabeça surgem várias conversas e isto surgia-me constantemente. Mas quando eu acabei aquela aula, aquela frase era quase um direcionamento de é agora, mesmo um murro na mesa de assume o teu lugar. A partir de agora, tu estás pronta, assume o teu lugar. E depois daquele dia intenso, eu tive realmente que
fazer uma integração muito profunda do que era isto de assumir o meu lugar. Voltei a escrever imenso sobre isso, a refletir imenso sobre isso, e no dia a seguir recebo a minha família no Dubai. Foi incrível. Se eu achava que jamais iria ao Dubai, mesmo sendo um sonho do meu filho mais velho ir ao Dubai, ele já tinha falado nisso e eu disse comigo, não penses nisso. Era incrível estar a recebê-los a todos no Dubai. Eu jamais pensei em ir, quanto mais receber a minha família inteira no Dubai. Então recebi os meus filhos e o meu marido no Dubai, foi incrível e não poderia ter sido de outra forma, porque eu ter vindo para Portugal e ter-lhes explicado o que é que eu senti, nunca seria a mesma coisa. Então eles terem chegado ali e experienciarem comigo aquele país foi incrível e eu sou mesmo profundamente grata também à vida e por ter tido esta possibilidade a todos os níveis e financeira também, como é óbvio, para poder levar todos eles a esta energia. Mais do que o país, era esta energia que eu estava a receber no Dubai. Sim, porque quando eu cheguei ao Dubai, ao contrário daquilo que eu imaginei, por nunca ser um destino que estivesse na minha lista, no primeiro sítio para onde eu fui, aquele era um lugar de casa. Eu cheguei ali e eu senti-me em casa. E eu levei os meus filhos e o meu marido a esse lugar onde eu estive o primeiro dia e, curiosamente, foi o último dia que nós tivemos no Dubai, foi onde nós fomos. E eles, sem eu dizer nada, eles sentirem a mesma coisa que eu e dizerem: uau, isto parece, eu sinto-me em casa, eu estou mesmo confortável neste lugar, eu vivia aqui. Então foi mesmo engraçado eu não ter partilhado com eles o que é que eu tinha sentido e enquanto eles iam vivendo o Dubai comigo, essa segunda semana, eles estarem a sentir exatamente a mesma coisa que eu. Também houve um dos dias que nós tivemos em família e que foi no meu dia de aniversário em que escolhi que íamos ao deserto. E fomos todos ao deserto e foi um lugar de marco para todos nós, porque aquilo que eu senti foi que nas nossas diferenças de gostos e de personalidade de cada um, aquele lugar foi onde todos nós nos encontrávamos, porque cada um gostava de algo muito específico naquele lugar, mas todos gostávamos do lugar. E isso, viver essa experiência do deserto em família também foi incrível. Então, sair do nosso lugar e ir para um lugar completamente desconhecido e sentirmos uma conexão entre todos e por um lugar foi indescritível também. Quando nós regressamos a Portugal, uma das primeiras coisas que aconteceu em família foi eu ter-me sentado com os meus filhos no sofá e depois deles me agradecerem a experiência, que foi uma surpresa para eles. Eles não sabiam que iam para o Dubai, eles achavam que iam para outro lugar, que nos íamos encontrar noutro lugar, portanto foi uma surpresa que nós conseguimos guardar até eles chegarem ao aeroporto e por estar a concretizar um dos sonhos do meu filho, que era visitar o Dubai, ter-nos sentado todos no sofá e eles terem-me dito que afinal o Dubai era muito mais do que aquilo que eles estavam à espera, principalmente o meu filho mais velho, que tinha muito esta vontade de ir conhecer o Dubai, mas que afinal o Dubai não tinha nada a ver com aquele luxo e os carros que ele queria ver muito, e que tem tudo isso, e ele viu tudo isso,
mas que era muito a palavra que nos vinha a todos era que não existem limites para os nossos sonhos. Então nós podemos sonhar tudo aquilo que nós quisermos, porque não há impossíveis. Então foi incrível sentir que, sem termos falado durante a viagem sobre esta parte de que não existem impossíveis, eles virem com a mesma sensação que eu para cá. Então, nós somos todos tão diferentes, com idades completamente diferentes, não é? Portanto, as expectativas de cada um poderia ser diferente, mas todos vínhamos com o mesmo sentimento. Então, eu, sem dúvida, senti esta ligação entre todos, foi enorme e transcendeu qualquer expectativa que eu possa ter tido em relação a esta viagem, que me deixou um bocadinho ansiosa do que é que eles iam achar, de como é que eles iam sentir, de como é que ia acontecer, porque ainda por cima tínhamos uma bebê de 2 anos para ir para uma viagem destas, uma viagem longa, num país diferente, não sabíamos como é que ia acontecer, mas foi tudo incrível. Mas, sem eu estar à espera, quando eu cheguei desta viagem, outra coisa que foi muito impactante para mim e curiosamente para eles também, quando nós chegámos a casa e quando entramos na nossa casa e sentimos como se não estivéssemos em casa. Este não é o meu lugar. E eu demorei muito tempo a chegar a este lugar outra vez. Então o meu corpo físico veio, mas é como se o meu espírito ainda andasse a vaguear até aqui, até regressar. Então foi curioso porque nós chegámos precisamente no dia anterior ao início do inverno, e nós tivemos o inverno daqueles, não é? Nós sabemos, praticamente a chover constantemente até há bem pouco tempo, até esta semana. E ser chamada a viver realmente o meu inverno. E eu trago muito isto na minha comunidade e naquilo que eu vivo, cada vez mais, de respeitar os ritmos da natureza e integrar isso em mim. E quando eu achei que ia chegar e ia poder trazer tudo aquilo que eu senti nesta viagem e expandir, não. A vida manda-me para dentro de novo para integrar tudo aquilo que eu tinha vivido no Dubai. Fiquei doente 2 semanas logo a seguir, portanto, mesmo que eu quisesse, o corpo não me deixava. Na semana a seguir, em que tudo começa a voltar à normalidade e as crianças voltam para a escola, e eu achei que, ok, posso começar a viver aqui um bocadinho, a voltar à minha rotina. Comecei a sentir-me cada vez mais solicitada externamente e a sentir que não podia fazer aquilo que tinha vontade, e então comecei a sentir-me limitada. Logo a seguir, a viver uma perda de uma pessoa muito importante para mim e a ter de viver esse luto também, e a continuar muito introspectiva também por essa perda. E mais uma vez, com essa perda, vir novamente a mensagem primordial que eu senti no Dubai de assumir o lugar. Este assumir o lugar que é verdadeiramente importante, de sermos quem viemos para ser, de ocuparmos verdadeiramente o nosso lugar com a nossa verdade, com a nossa autenticidade, com aquilo que temos vontade e sentimos que é para fazer, e não estar constantemente sujeitas a querer encaixar em algum lugar, em querer ser igual a alguém, a querer viver os sonhos que os outros têm para nós, a querer responder às necessidades dos outros constantemente e
estarmos a descurar das nossas próprias necessidades, a querer agradar ao outro e a dizermos que sim quando nós sentimos que é um não. Então esta foi mais uma vez uma mensagem muito forte que me chegou e que me veio que me veio validar mais uma vez aquilo que eu tinha vindo a sentir e que eu recebi depois daquela aula de yoga. Então agora começa a vir os primeiros raios de sol, a natureza a convidar-nos a sair, a primavera a dar assim os seus primeiros ares de graça de que está a chegar, com os primeiros rebentos, o primeiro raio de sol assim mais quente e o convite para sair para fora. E eu aceitei também esse convite mais uma vez de fluir com a natureza e de me assumir com esta primavera que está prestes a chegar. E é por isso que eu já estava a receber os convites, mas ainda estava a duvidar muito de mim. E isto acontece muitas vezes. Então por isso é que às vezes não ocupamos o nosso lugar. Quando recebemos os convites e ainda não acreditamos suficientemente neles, ou seja, em nós, vamos nos distrair com qualquer coisa. E muitas das vezes pode ser este de ocupar o lugar de outra pessoa em vez de ocuparmos o nosso, para não olharmos para a nossa própria vida. Eu senti que fiz isto durante muito tempo. E com esta viagem foi mesmo forte a mensagem de que chegou o momento. Agora não há volta a dar. É para ser. E este é para ser fez-me ter a coragem de me assumir perante o mundo e trazer aquilo que eu já senti em mim há muito tempo. Então, de trazer a mentoria para mulheres que querem fluir com a vida, querem fluir com a natureza e viver esta fluidez. E eu só posso fazer isso a partir da minha experiência. E se eu não fizer isso, eu não posso fazer esse trabalho com essas mulheres. Portanto, este assumir o meu lugar é assumir também que quero viver dessa forma. Então, esta é a minha grande mensagem do Dubai. Assumir aquilo que eu sinto há tanto tempo internamente que é para ser feito. E estou aqui, de braços abertos, para receber todas as mulheres que sentirem que o caminho delas, ou que eu, de alguma forma, posso contribuir para esse caminho delas. Estou profundamente grata a tudo aquilo que esta viagem me trouxe, a todas as pessoas que surgiram nesta viagem e que tantas mensagens me deixaram, tantas sementes me deixaram. À querida Inês por ter lançado esta proposta de viagem, que só assim é que eu pude embarcar nela, porque de outra forma provavelmente não teria acontecido, e ter levado toda a minha família comigo a viver este upgrade comigo e de todos os upgrades que nós vivemos, não só na primeira semana, mas que continuaram a acontecer na segunda semana. E eu sinto que há algo maior para vos vir falar sobre esta mentoria e de como é que ela surge também, mas estas foram as sementes e as mensagens que surgiram para mim e que vieram comigo do Dubai. Tolerância, em primeiro lugar, e que nada é impossível e que todos os sonhos são válidos e não há impossíveis para os realizar,
e de assumir o meu lugar. Então é a partir daqui, com estes 3 pontos, que eu me despeço de ti. Até ao próximo episódio e até já!